Olá, meus nobres e queridos irmãos. Com muita alegria estamos aqui, Robson e eu, reunidos, a fim de aproveitar o tempo que a gente passa junto, né, passeando, conversando, estudando, também produzindo. Hoje nós estamos numa noite de domingo, foi um domingo muito lindo, mas começou a esfriar rapidamente. A previsão não é nada positiva em relação à temperatura, diz que vai baixar para 11 graus, a máxima aqui em São Paulo, então há uma perspectiva intensa sobre isso, mas gaúcho fugindo do frio é dureza, né? Mas estamos aqui com um objetivo muito interessante. Essa semana nós estávamos gravando com o Oikenaz, e provavelmente quando esse vídeo vai ao ar, talvez vocês já tenham visto, que é um trabalho lindo de um evangelho que nós fizemos com a companhia do Oikenaz. Então, tiveram o Reinaldo e o Robson fazendo o comentário do texto, e depois o Oikenaz trazendo uma mensagem, usando um pouco do tema, mas também usando das colocações de cada um dos colaboradores, né, do Robson e do Reinaldo. E ele, logo depois disso, ele sugeriu uma tarefa a Robson e a mim, para que fosse estudado um tema, para então discutir do tema de duas vertentes. E estamos aqui preparados para isso, né? Emocionados, porque toda vez que a espiritualidade nos faz um convite, esse convite acaba se tornando não, eu ia dizer um desafio, mas é um desafio para nós, porque a pedido deles, nós criamos algumas expectativas, então a gente quer sempre contribuir da melhor forma possível. Mas a gente se sente honrado também, porque quando eles pedem para nós estudar algo, é porque eles estão muito próximos a nós, querendo que a gente estude esse algo. Então, que nesta noite, que a gente está aqui junto com vocês, possa ser de muito aprendizado e de muito crescimento. Gostaria de falar alguma coisa, Robson? Eu gostaria de falar assim, Jordelei, porque às vezes pode ser útil a gente gravar o pedido dele, que foi que eu estudasse um resumo ou preparasse um resumo sobre o papel da medicina em termos da reforma íntima, né? E da psicologia com o mesmo assunto. E talvez nessa primeira parte da fala seria interessante você estar consciente. Uhum. Então talvez a gente pode fazer uma prece só pedindo ajuda para essa primeira parte acontecer. Depois eu falo, né? Porque é uma coisa muito mental o que eu preparei. Não tem muito de intuitivo. Acho que a intuição veio na hora que eles me ajudaram a fazer esse resumo escrito aqui. Perfeito. E depois a gente pede para eles apresentarem a visão deles, né? Perfeito. Vamos fazer isso então. Você pode Posso então fazer uma fazer prece? isso. Estamos em sintonia. Ótimo. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, obrigado por neste momento estarmos envolvidos nos laços amorosos da Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo carinho que nos envolve nesse instante, trazendo-nos a companhia de todos os instantes, em paz e em amor. Permita que neste momento, Robson, eu e todos que aqui estão possam estar vibrando na tua sintonia de amor e de esperança, de paz e de serenidade, a fim de que possamos ser veículos amorosos no serviço do amor e da caridade. Desta forma, Senhor, começamos o nosso estudo desta noite, rogando o teu auxílio e o amparo dos benfeitores do amor. Que assim seja.
Que assim seja. Então eu vou passar a tela só para mim, Jordelei, e vou Tá, falar primeiro sobre a parte da medicina, depois sobre a parte da psicologia. O que eu preparei, imagino que vai demorar entre 15 e 20 minutos. perfeito. Se você quiser, no meio do caminho, dar algum palpite, pode dar palpite. Vou inclusive deixar as duas telas abertas, porque a gente vai dialogando enquanto eu vou conversando com a turma e contigo também, Tá né? bem. Porque eu tentei fazer isso de uma maneira assim muito, vamos dizer, aconchegante, né? Assim, de uma forma que ficasse um bate-papo, não que ficasse uma palestra, como se eu estivesse falando dados e coisas que são muito formais em termos de definição científica ou de definição psicológica, né? Então, se a gente imagina esse tema, assim, de medicina com reforma íntima, é uma coisa que é tão abrangente e que, se eu for pegar todos os pontos, é tão profunda, né? E a mesma coisa com a psicologia. Então, eu tentei fazer a parte médica mais resumida, porque a medicina, ela primeiro apareceu como uma necessidade do ser humano. O ser humano fica doente desde que surgiu o primeiro corpo material, esse primeiro corpo adoeceu e morreu, né? Então, desde essa época já tinha o fenômeno da doença, o fenômeno da morte. Ele já era incompreensível para os primeiros homens, né? E especialmente a morte era um mistério muito grande. Então, a necessidade de olhar para isso e de tentar fazer algo, né, quando alguém adoecia, ou o que fazer quando a pessoa morria, né? Desde os tempos primitivos já era uma questão muito importante. Então, vamos dizer que sempre existiu um olhar médico, né, da primeira pessoa que tentou ajudar a outra que está doente. Mas em termos de conhecimento, isso se estruturou na época dos gregos antigos, né, como um corpo que eles deram o nome de medicina, que então uma série de estudiosos que tenta observar o fenômeno doença e descobrir tratamentos para evitar ou curar essas doenças, né? A morte eles não conseguiam curar, mas eles sabiam que era a adversária, né, da medicina. Então, tentar lutar contra a morte. Isso desde a época dos gregos antigos, mas ainda era uma medicina muito cheia de superstições, de crenças primitivas, né, ligadas à falta de instrumentos para poder estudar o próprio corpo e até o que causava as doenças, né? Então, era uma coisa muito baseada em crendices, superstições e até na fé, né? E esse tipo de cenário, ele durou até a Idade Moderna, porque durante a Idade Média e os períodos anteriores, existia uma crença de que era proibido estudar os corpos depois que eles perdiam a vida, né? Era uma falta de respeito. E isso limitou muito, porque aquela pessoa morria, eu não podia nem investigar do que ou porquê, né? O que que aconteceu. Então, quando surgiu as primeiras ideias científicas, quando surgiu a ideia da ciência moderna, que eu vou estudar as coisas dentro de um método, que é o método científico. Então, eu vou pegar o fenômeno e vou medir, vou pesar, vou quantificar, vou qualificar, né? E logo quando teve a reforma protestante, e aí várias pessoas começaram a desobedecer a Igreja Católica e a estudar os corpos, né? Vieram as primeiras noções de anatomia. E dentro dessas primeiras noções de anatomia, um vislumbre de como realmente funcionava o corpo humano e o que que acontecia quando esse corpo humano tinha uma doença, quando ele tinha um problema no funcionamento, um defeito. E a partir daí eles começaram a entender que mecanismos poderiam levar à morte de uma maneira mais racional, baseadas na lógica, baseadas na medida. E logo depois que se instaurou o método científico, então a gente começou a estudar o corpo não mais como um corpo inteiro, mas aí eu podia estudar em termos de sistemas, e depois em termos de órgãos, né, quais órgãos estavam alterados, e logo começou a ter uma série de instrumentos de auxílio a essa visão da matéria, a visão do nosso corpo. O que que era o nosso corpo, como ele adoecia. Então começou a aparecer, por exemplo, o microscópio,
e aí eu podia ver como era o tecido. Depois apareceu a teoria celular, então nosso corpo é feito de células, né? E como essas células se comportavam diante de uma doença. Apareceram o estetoscópio, o termômetro, né? O aparelho de pressão, uma série de instrumentos que já eram muito úteis, né? Então, desde essa época, e que tentavam fazer medidas ou acompanhar o corpo nessa questão da doença. E desde que apareceram, então, esses primeiros pioneiros da medicina, que foi no século XVIII, final do século XVII e XVIII, até o século XIX, quando aí a ciência deu um pulo tecnológico, né, com o aparecimento da indústria, a medicina conquistou muitas e muitas vitórias, porque em termos dos ramos que derivaram dessa medicina, que é a microbiologia, né, o próprio saneamento, descobrindo como transmitir as doenças, a questão de antibióticos e outras medicações que eram efetivas, né? Não era aquela coisa de fazer sangria, de colocar sanguessuga, de fazer enemas, né? E outras coisas assim, que eram os tratamentos da época. Proporcionou mesmo ferramentas médicas de tratamento muito eficaz e de prolongar a vida de uma maneira muito impressionante. Então, tem um dado que eu peguei aqui, que é na Europa da década de 1900, né, que é um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, até a Europa do ano 2000, quer dizer, vamos dizer, 80 anos, né? Então, aquela Europa que era antes da Primeira Guerra, que era muito tecnológica, já tinha indústria, já tinha muitos avanços, mas ainda tinha uma qualidade de vida muito ruim. A expectativa de vida era 33 anos, na Europa como um todo. E na década de 2000 era 80 anos, né? Mais que o dobro em menos de um século. Então, como foi assim, uma mudança brutal. E em termos de tratamentos, né? Então saímos daquele primitivismo e em 100 anos inventamos uma série de tratamentos muito eficazes que hoje todo mundo tem. Se não fosse os antibióticos, com certeza a população mundial ia ser muito menor, né? Imagina a quantidade de crianças que têm pneumonia, nenhuma delas ia sobreviver sem antibióticos, né? E hoje a gente já está vislumbrando uma coisa muito tecnológica, né? Tratamentos com célula-tronco, tratamentos com manipulação de DNA, anticorpos específicos, que hoje já são uma realidade, né? Um anticorpo que é específico para tal célula cancerígena. Então, eu consigo atacar só aquela célula com anticorpos. Esses estudos de epigenética. Então, tem um campo vasto para a medicina continuar esse caminho vitorioso. Mas um caminho vitorioso que auxilia o corpo. E o que é prolongar a vida do corpo em termos de reforma íntima? Será que só isso, né? Só eu curar a pessoa de uma dor física, curar a pessoa de um tumor, é suficiente para ela modificar a estrutura enquanto pessoa? É suficiente para ela entender o que ela está fazendo aqui na Terra? Ou é o suficiente para ela compreender o papel dela no mecanismo da vida e das pessoas que ela convive, né? Às vezes uma doença tem um impacto transformador e um tratamento eficaz tem o impacto da pessoa entender com uma gratidão que aquilo é um presente, né, uma dádiva. E tem vezes que a pessoa só afunda mais, né? Ela só fica mais fechada e fica mais rígida quanto a essas transformações. E aí a gente passa para o lado de estudar a psicologia. A psicologia é um ramo da ciência bem mais jovem que a medicina. Se a gente for pensar nos termos atuais, né, ela tem 150, no máximo 200 anos. Os primeiros teóricos, eles começaram a observar a mente como um objeto de estudo científico nessa época. E se a medicina tinha o corpo para poder medir, pesar, quantificar e qualificar, o que o psicólogo tinha para poder fazer isso, né? Como se estuda a mente em termos do método científico? Esse era o desafio dos primeiros psicólogos e eles olhavam os fenômenos conscientes. O que acontece quando eu estou acordado, né? Então tem uma série de fenômenos que são estudados pela observação
Isso é um método que a gente chama fenomenologia, porque a mente ela pode ser estudada pelo viés da ética, da filosofia, da cultura, da sociologia, né? Mas se eu observo a mente como um fenômeno, esses fenômenos mentais que eu observo me dão um conhecimento indireto da mente, e ao mesmo tempo que então essa mente era uma coisa muito pouco palpável, qualquer um de nós vai dizer que, eu tenho uma mente, eu tenho vontade, eu tenho poder de decidir, eu tenho noção de quem sou eu, né? Então, de onde vinha isso? Então, existe essa coisa que a gente chama de mente, mas que escapa desses processos de estudar pelo método científico. E quando a neurologia apareceu, eles viram que tinha uma série desses fenômenos que eram muito mais fáceis de estudar que outros. Então, se eu estudo o processo da atenção, se eu estudo o processo do aprendizado matemático, se eu estudo o processo do reflexo, né, da pessoa movimentar uma coisa, isso era observável e às vezes até fácil de medir. Quanto tempo demora para a pessoa tirar a mão na hora que começa a queimar, né? Quanto tempo demora para a pessoa perder a atenção num assunto. Então são coisas que dá para medir de alguma maneira, né? Mas tinha uma série de fenômenos mentais que eram bem mais difíceis de estudar e alguns eram até tão subjetivos a ponto de não ter essa possibilidade de estudo matemático, científico, principalmente os sentimentos e o processo criativo, né? Como que a gente mede que hora a pessoa vai ter uma inspiração para escrever um poema, né? Como que nós vamos medir o quanto alguém ama ou não ama a namorada ou o namorado, né? Então são coisas que você só acredita na vivência interna da pessoa. E essa parte que é uma vivência interna da pessoa é tão verdadeira quanto a outra que a gente mede, né? E muitos neurologistas achavam que à medida que a gente fosse avançando, a gente iria localizar neurologicamente as coisas igual a gente fazia com os fenômenos que davam para medir. Então, por exemplo, a nossa fala, ela tem uma área específica do cérebro que ela é produzida. E já tem mais de 150 anos que a gente sabe que se tiver um derrame numa área específica do lobo temporal, a pessoa vai perder a capacidade de falar. Então a gente sabe que aquele pedacinho do cérebro é que faz a capacidade de falar, não é? A capacidade de ver, a gente sabe que está ligada ao lobo occipital, né? E ele manda para o lobo frontal a imagem e o lobo frontal interpreta. Isso é uma coisa que já está tão mapeada que hoje a gente consegue simular isso no nosso celular. Então, uma câmera de celular, imitando esse processo, consegue ver. Esse é o dono do celular, né? Então, o celular de Jordelei olha para o Jordelei e fala assim, esse é o Jordelei, eu posso desbloquear. Esse é o Jordelei de óculos, eu posso desbloquear. Essa é uma pessoa imitando o Jordelei, não posso desbloquear, né? Então, é uma coisa que é matemática. A gente já entende como funciona aquilo em termos de cérebro. Agora, se o celular olha para Jordelei, ele é incapaz de falar, não, Jordelei hoje está bravo. O Jordelei hoje está cansado. Ele está triste, né? Por mais que ele tenha programações e que a gente fique dando dicas sobre expressão, o celular não vai fazer isso, porque ele ainda não tem, então, essa parte profunda, né? E todas as duas partes, quando adoecem, adoecem juntas. Que a gente está falando sobre o processo de adoecimento mudar ou não mudar as pessoas, né? Então, quando a mente adoece, o que está adoecendo? Será que é o cérebro? Será que é as emoções? Será que é a estrutura da personalidade? Será que são as três coisas, né? Então, os médicos sabem que o cérebro é capaz de contribuir muito para esse adoecimento, né? Por exemplo, se eu tive um traumatismo craniano, se eu tive uma doença neurológica do tipo uma meningite, né, ou um derrame, eu sei que isso vai afetar minhas capacidades mentais. Então, o cérebro alterar, altera a mente.
Isso é fato bem conhecido, né? Agora eles estão tentando estabelecer o contrário. Se a minha mente adoece de tanto aquele circuito acionar o cérebro de uma maneira doente, acaba alterando a estrutura do cérebro. Isso também parece que é verdade, né? Mas então, se eu adoecer de um modo só psicológico, isso também vai acontecer em termos de estrutura cerebral. Então, tem um tratamento físico que vai ajudar. Agora, existem também maneiras de adoecer que estão ligadas só a fatos e eventos que às vezes não são localizáveis no cérebro, né? Como que um trauma adoece a mente? Como que uma pessoa que sofreu um processo de ser prejudicada e está ligada à ideia de uma vingança, como que isso adoece a mente? Isso a psicologia ainda tenta compreender, ela sabe que isso faz muito mal à pessoa, né? E ela ainda procura os caminhos neurológicos ou neurobiológicos do significado disso. E dentro dessas incertezas, a psicologia propõe uma série de tratamentos. Então a gente pode imaginar tratamentos que vão direto no cérebro, como os medicamentos, né? Que é mais proposto pela psiquiatria do que pela psicologia, mas muitos psicólogos concordam que isso ajuda a estabilizar a pessoa, né? Especialmente aqueles que são doentes graves. Eu posso fazer uma terapia comportamental, que é tentar mudar o comportamento da pessoa. Então, se a pessoa ela fuma e eu quero que ela pare esse comportamento de fumar, né? Tem uma série de terapias, inclusive hipnose e terapia comportamental e sugestões, né, que a pessoa pode parar o comportamento de fumar. Talvez vai continuar tendo a vontade de fumar, né? Continuar tendo abstinência quando vê alguém fumando e ela tenta fumar e para de repente, né? E tem tratamentos que propõem uma transformação interna, né? Que eles chamam de insight, que vem um termo da psicanálise, né? Que é o estudo dessa parte muito subjetiva da mente. Então, essa ideia de que eu vou pegar um trauma, trabalhar com a pessoa o significado desse trauma e ela vai ser capaz de reorganizar isso na mente e esse trauma vai parar de fazer ela sofrer, é como se fosse um plano, né? De uma transformação que é só interna, que talvez não tem muito a ver com o cérebro da gente medicar e tal, mas que vai proporcionar para a pessoa uma cura das emoções ou dos sentimentos que estão desequilibrados. E que ela vai conseguir, então, equilibrar, né, ter uma mente saudável. Então, em termos das propostas, né, que hoje a gente tem, de um modo muito panorâmico, a gente tem uma coisa assim, a medicina tentando curar o corpo, e o corpo estando bem, e a pessoa se convencer que isso é o suficiente para ela ser feliz, né? Até a próxima doença ou até chegar ao final da vida, porque a gente sabe que é inevitável. E a psicologia tenta ver os desequilíbrios da mente, tenta explicar de uma maneira que hoje as neurociências veem uma conjugação de coisas, né? De um fenômeno das vivências com o contexto cultural, com a herança biológica, construindo um fenômeno complexo que a gente chama de mente, que se desequilibra muitas vezes, e que tem alguns métodos da gente tentar equilibrar, né? Métodos baseados em terapias, medicações e equilibrar a saúde física, né? E que interessante essa visão, Robson. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê os avanços que a gente tem em função da descoberta da penicilina, né? E o quanto transformou um período da humanidade. A gente vê a espiritualidade falar também dos 100 anos, né, de 1900 a 2000, e o processo 2000, 2010, né, e ele vem diminuindo, ou seja, se produz a mesma quantidade em tempos menores, ou seja, proporções muito mais aceleradas, né?
E enquanto a gente estava aqui, eu estou te ouvindo, o Eikenas falando que o cérebro, na verdade, é um grande processador, comparando a uma máquina, né, de computador, e que o nosso HD, ele é o espírito, com todas as vivências, onde tem todas as informações. E o processador, quando ele dá problema, ele não consegue buscar as informações precisas na onde está a informação. E esse processo é ainda o que a gente mais vai ter que trabalhar, de como otimizar o processador para aceitar essa forma, né, de ver a vida, né? Vou me concentrar aqui e passar porque ele está bem pertinho. Saudações, amados e queridos filhos de Deus. Saudação, meu querido e amado filho Robson. Boa noite, mentor. É com imensa alegria que estamos reunidos aqui para estudar, para aprender. Hoje tentarei manter a consciência de Jordelei ativa, a fim de que ele possa aprender também com tudo isso que tem sido dito, abordado e aprofundado. Para nossa sorte, vamos esperar que ele interfira o menos possível. Porque nesse processo de comunicação entre processador e retentor da informação, muitas vezes a necessidade de compreender através do consciente e da razão gera as interferências. Interferências que são normais e não provocadas de forma intencional. A humanidade, ela passa por inúmeras transformações desde o instante em que começou o seu processo de aceitar a vivência em um estado primitivo de consciência e então angariando caminhos, estradas e vivências para que, ao passar das décadas, dos séculos, dos milênios, o receptor do espírito estivesse amadurecido e apto para o exercício da inteligência. Às vezes, quando pensamos no processo da criação, aonde saímos, somos criados puros e ignorantes e rumamos à felicidade, e a felicidade, neste ponto, é o ponto maior da conexão entre processador e HD, onde se retém as informações. Imagina-se o estado acelerado, pois nesse instante não há diferença mais alguma entre o seu próprio ser e o ser daqueles que os rodeiam. Porque o espírito, enquanto mais estado elevado de consciência se encontra, mais capacidade tem de unir-se a tudo aquilo que está ao seu redor. Não de forma curiosa para saber os pormenores, mas sim pela consciência de ajudar, de amparar e de prestar os socorros necessitados naqueles instantes. Nesses milhares de anos, o processo do desenvolvimento do cérebro dentro
do espaço craniano do corpo foi tomando formas das mais diferentes. Inúmeros processos de ligações energéticas, ou também conhecida como sinapses, foram sendo desenvolvidas à medida que o intelecto humano se expandia. Quantos e quantos estudiosos, já inspirados pela espiritualidade de luz, ou melhor, sendo instrutores da iluminação terrena, que já estiveram reencarnados aqui, realizaram os mais obscuros, talvez assim dizendo, em relação à sociedade, desrespeito e desordem em relação ao sistema, para poder gerar aquilo que era proibido. Quantos e quantos irmãos precisaram do auxílio de fugir às regras para poder fazer com que a ciência crescesse. Quando olhamos para Leonardo da Vinci e observamos a sua genialidade, tanto nos detalhes, nas obras e, acima de tudo, na maneira perfeita pela qual expressava os desenhos, os movimentos dos músculos e a perfeição da exposição, sabíamos hoje e sabemos que quantos irmãos ali já desencarnados foram, entre aspas, violados para o estudo minucioso do corpo físico, da exumação de um corpo físico. Aquele processo que naquele momento era a mais pura heresia e o mais puro ato que levaria, sim, às penas mais brutais, geraram inúmeras informações para a pesquisa e para a ciência moderna. Através destas informações e desta possibilidade de estudo, que descobriu-se grande parte dos estudos para a fisioterapia, para inúmeros outros caminhos da medicina. Porém, quando chegamos na parte do estudo da mente humana, também foram preparados inúmeros estudiosos que já começavam o seu processo de desenvolvimento do intelecto lá atrás na história, com os primeiros filósofos a trazer as informações importantíssimas sobre vida, sobre sociedade, e assim foram sendo desenvolvidas até o amadurecimento, aonde formou-se os primeiros grandes estudiosos da psicologia humana que conhecemos hoje. Há tantos irmãos hoje dedicados ao estudo da consciência, ao estudo do intelecto, para tentar achar o equilíbrio da forma mais rápida de romper o peso da culpa, o peso do desequilíbrio, com o caminhar sereno e tranquilo do reconhecimento e do alívio das sensações. Porém, durante todo esse período em que corpo e estudo e ciência foram se desenvolvendo, os processos espirituais vividos foram ainda mais intensos e mais rápidos. Os processos dos desenvolvimentos intelectuais no âmbito espiritual avançaram 5 a 6 vezes mais rápido em cada século de existência do que a própria ciência que acompanhava todos os processos. Muitos de nós vivemos já os grandes auges da sociedade nos mais diversos tempos da história. Mas, arquivados e guardados no HD das informações espirituais,
não conseguimos processar com precisão e harmonia. Neste processo todo, encontramos o despertar do conceito religioso, pelo qual Moisés trabalhou intensamente para controlar um povo que estava lançado à barbárie. Através da sua canalização sublime com o alto, chegamos às primeiras leis de ética e moral da sociedade terrena. Transformadas em 10 mandamentos, encontramos até os dias atuais a mais pura perfeição dos caminhos a serem seguidos para a elevação moral e espiritual. Nestes 10 mandamentos, encontramos as leis das sociedades, as leis civis, éticas. E mesmo assim, passado inúmeras dezenas de séculos, ainda não conseguimos retê-las e mantê-las. Pois aquele ser que parte do processo inicial de ser puro e ignorante e partir para a luz, neste processo de andar, de crescer, ele circula por todos os povos e caminhos, dos mais retos aos mais sinuosos. E nesse processo de ir e vir, passamos pelas inúmeras formas de desenvolvimento necessária para um amadurecimento em um mundo ainda restrito, que é um mundo de provas e expiações. Mas diante das vivências que tivemos, no momento em que o planeta necessitava sair do mundo primitivo, e então as leis mosaicas surgiram para acelerar o processo e preparar, sim, a vinda do sublime peregrino Jesus. Começamos avanços importantíssimos. Mas não podemos esquecer que ao longo da história, quem governava, quem direcionava, era o poder, através da ganância, através da submissão de um povo em relação a poucas pessoas. Assim, vimos os impérios da Suméria, da Pérsia. Chegamos aos mongóis, ao povo romano, aos exércitos romanos. E assim continuamos, através dos templários, dos exércitos mais recentes que marchavam por idealismos pequenos. Tanto de âmbito macro, quanto de âmbito micro. As revoluções internas nas cidades, nos países, e nas revoluções mundiais e amplas. O poder sempre guiando a mente humana, proporcionando, sim, o avanço rápido da inteligência, das articulações, das estratégias, mas estagnando por completo o estado mais importante, a espiritualização moral nos seres. Mas a cada existência, a cada passo, este processo de centramento e ampliação das conexões físicas foram se processando. E então, cada reencarne, aqueles seres que habitavam um novo corpo, traziam consigo um cabedal de informações jamais vistas até aquele instante,
E assim, até hoje, continua-se a processar. Nossos filhos, quando reencarnam, trazem consigo todas as informações genéticas, físicas e espirituais daquilo que viveram e daquilo que os seus familiares em terra também viveram. Já chegam diante das nossas mãos com muitos anos de avanço em todas as áreas. É por isso que a sociedade hoje caminha a passos larguíssimos e já começamos a ver uma conscientização gigantesca na maneira de compreender os animais, a vida e o respeito a seu semelhante, só em observar as informações que os nossos pequeninos já nos trazem a nós como os nossos mentores reencarnados. Neste processo, meus queridos irmãos, é que entra o trabalho de Freud, Jung e tantos outros sublimes pesquisadores que conseguiram fazer este mapeamento de como se processava os estágios da vida humana, para então compreender aonde começavam a surgir os primeiros entraves, os primeiros conflitos entre aquilo que somos e aquele ponto que deveríamos ser. Como a biblioteca mais perfeita de informação, nós, os seres espirituais, em conflito com a limitação de uma máquina curta, pequena e sem possibilidade de recursos, o corpo físico, começavam-se os conflitos. Pois ao mergulharmos na matéria, rapidamente percebemos os empecilhos que a vida orgânica nos limita. A liberdade que nossos pensamentos andam e a prisão que os nossos gestos geram. Nos pensamentos, criamos as mais belas organizações da vida. Na matéria, o entrave que por vezes esbarra no medo, na insegurança, na incerteza ou na impossibilidade de botar a nossa mente ativa e genial em prática. Este conflito vai gerando inúmeros distúrbios nos elos de ligação daquele processo que somos para o que viemos ser. Esses distúrbios geram inúmeras novas conexões que acabam fazendo o desequilíbrio do processo. De forma muito simples, como explicado pelo meu querido irmão e filho Robson, ao explicar em relação ao coágulo sanguíneo em um dos lóbulos, assim como nos demais pontos já muito bem mapeados e pesquisados. O grande processo que hoje busca-se o estudo é porque algumas emoções estimulam mais algumas regiões do cérebro. Veja que já se sabe da glândula pineal, mas pouco estudou-se sobre ela. Já sabemos de sua capacidade vibratória e, através dessa capacidade vibratória, a explicação possível de inúmeros fenômenos mediúnicos assistidos e presenciados pela sociedade.
mas mesmo assim a impossibilidade de conseguir o estudo completo. Pois ao dissecar um cérebro e chegar na glândula, a glândula não produz mais a vibração de que é necessário o estudo. Então temos a fonte do estudo, mas temos ainda a impossibilidade do acompanhamento perfeito que em breve a ciência terá. Mas todas as ramificações sanguíneas que percorrem o nosso cérebro, irrigando, trazendo ali o alimento para que as lembranças do pretérito possam vibrar e se configurar nas vivências do presente. Esta irrigação, tanto sanguínea quanto dos líquidos presentes em nossa caixa craniana, são fundamentais para as informações trazidas pelo ser que habita a matéria, o espírito. Hoje, se fala tanto em reforma íntima, se fala tanto nos processos das necessidades da evolução, mas existe uma nuvem em torno das consciências humanas para deixar ainda mais turva a libertação de todas estas presilhas minúsculas que prendem o ser humano à matéria. Quanto mais chegamos perto das informações transmitidas, do processo da transformação, dando os passos seguros, ágeis e rápidos para o esclarecimento, surge uma nova fumaça de informações. De uma forma nebulosa que acaba distraindo o trabalho simples e seguro da transformação interna. Imagina que hoje éramos, para todos da sociedade terrena, estarmos vibrando nas mesmas condições. E este processo, meus queridos irmãos, de vibrar na mesma sintonia, é muito além de termos as mesmas sensações e sentimentos. Quando estuda-se um cardume, então compreendemos o processo da consciência coletiva, aonde todos aqueles peixes, aquele cardume, nada com uma sintonia belíssima na dança de escapar dos ataques ou de migrar de um lugar a outro. Também sabemos que através do processo da evolução, vamos passando por inúmeros estágios em que a consciência de coletiva passa a tornar-se individual. E chegamos no Homo erectus, portador do raciocínio, da razão, da inteligência. Então, naquele instante, passamos a agir todos como se fossem únicos, seres exclusivos na evolução. Porém, tudo aquilo que já possuímos, jamais perderemos. Não precisamos mais do cardume para escapar dos ataques fervorosos daqueles que teriam nós como os alimentos. Mas jamais desconectamos
de tudo aquilo que nos envolve. Hoje, a massa energética que envolve a mente do ser humano é como uma mente coletiva. Então, todos vibram incessantemente na mesma faixa vibracional. Alguns que avançam processam não o sair daquela condição, mas o levar mais esclarecimento nos pontos mais frágeis da consciência coletiva humana. É por isso também que compreendemos que num passado, sociedades sem contato algum produziam as mesmas sociedades, mesmo sem ter contato um com o outro. Sim, refiro-me às civilizações que já deixaram este planeta. E hoje encontramos apenas através da arqueologia, da pesquisa, as construções que permaneceram, com a mesma relação quando olhados para o céu em relação às estrelas. Esta mente coletiva era muito mais intensa e percebida, pois, sim, menos avanços, mas ao mesmo tempo mais produções. Hoje avançamos largamente nas questões intelectuais, materiais, enquanto que os conceitos espirituais vão ficando apenas para poucos, que por vezes são conhecidos como os tolos, como os lunáticos, como aqueles que não compreenderam ou que não venceram na vida e então se apegam à espiritualidade. Neste tempo de agora, vem a espiritualidade e vos mostra que a espiritualidade e desenvolvimento material e espiritual ocorre e processa da mesma forma. Então, surgem as novas tendências de busca. O desenvolvimento da lei da atração, que nada mais é do que os nossos queridos irmãos orientais já trabalharam sobre a lei do karma, ou que os bons espíritos nos trouxeram a lei da ação e reação, mas de forma mais bela e poética, a lei da atração. Mas estas leis, que são a mesma, produzem no nosso inconsciente inúmeros fragmentos luminosos que vão se conectando a lembranças do passado e rebuscando na memória os elos aos quais precisam ser trabalhados. Pois a lei da atração também é a lei da reparação. Hoje, o que compreendemos e sabemos é que a reparação não é dada pela dor, mas sim pela solução. E a solução de todos os processos reparatórios podem ser dados, serem produzidos e realizados pelo amor e pelo crescimento. Mas nós, ainda como mentes muito pequenas, que não compreenderam ainda as leis mosaicas, acreditam até hoje que através da lei do talhão ainda encontramos as soluções e as respostas para a humanidade. Chega um momento na história da sociedade em que a ciência desliga-se da religião por conceitos óbvios e claros
e respeitosos, pois a religião, detentora do poder, sabia que as informações da ciência abalariam todas as estruturas do poder e da submissão que o povo tinha diante dos poderosos religiosos. Hoje, nunca estivemos tão perto de compreendermos espiritualidade e ciência como estamos. Nunca estivemos tão próximo do religare entre as duas vertentes do crescimento social e moral da humanidade. Pois ambas necessitam estar juntas. Através do estudo pragmático e centrado da ciência, encontramos as inúmeras possibilidades dos reajustes, dos reequilíbrios da parte física, não observando com os olhos do amanhã, mas com os olhos da realidade. Buscou, aprofundou o genoma, estudou as células, buscou-se o conhecer do DNA, criou-se a possibilidade da fertilização in vitro, possibilitando, sim, um novo caminho para o renascer da vida. Buscou, através das plantas, os elementos químicos para produzir as medicações necessárias para que a sociedade crescesse, avançasse em segurança. Conseguiram e conseguirão reequilibrar todas as estruturas da matéria, pois são engenheiros espirituais, pesquisadores do amor, a serviço da luz. Mas na outra vertente encontram-se aqueles pontos em que vão além as estruturas energéticas, vibracionais da matéria. Controlar o impulso de machucar-se, a ciência conseguiu. Através de processos medicamentosos, isto hoje é viável. Mas como adentrar o sofrimento íntimo daquele ser, para então desassociar os processos físicos das lembranças torturantes da memória brotada pelas sinapses espirituais. Então, chegou, através dos psicólogos, o caminho. E no início, através dos eletrochoques, inúmeras curas foram alcançadas, mas outros processos não tanto, principalmente as de âmbito espiritual, como os processos da obsessão complexa, simples, da fascinação, da possessão e de todos os fenômenos aos quais se estuda livremente hoje.
Deus, na sua infinita bondade, traz, através de inúmeras vertentes espirituais, em todas as regiões do globo terrestre, seres capacitados a serem os intermediários do amor incondicional. Manifestam-se na Índia, na China, na Coreia, na Europa, na Ásia, na América. Os pontos luminosos capazes de trazer os mais belos e puros esclarecimentos. Desvenda e descortina o véu da espiritualidade, mostrando a existência de um mundo paralelo que é habitado por nós mesmos, por um tempo presos na ignorância corpórea e por momentos maiores e mais longos libertos também na ignorância do ser agora. Então, abre diante de todos uma grande luz no final desse túnel escuro. Pois hoje, através da espiritualização, então conseguimos compreender que as nossas sucessivas existências refletem de forma energética sobre aquilo que somos hoje. Então surge a terapêutica espiritual através dos passes, através dos estudos, através das vibrações, das cirurgias espirituais, para somar a todo o esforço de séculos de estudos científicos para curar e libertar nossos irmãos possuidores de corpo físico. Porém, encontramos a nuvem que falava ali atrás, que dispersa a consciência. Então, hoje, quando falamos em reforma íntima, a primeira pergunta que vem à mente de muitos: qual é o melhor caminho? É o Reiki? É a terapia X? É a terapia Y? É a casa de fulano, de Beltrano, de Ciclano? E ficamos nós peregrinando de um estado a outro, de uma condição a outra, perdidos, batendo de um lado ou de outro. Então, esse estado perdido chamamos de caixa. Então, nominamos uma vez mais. Estamos presos dentro da caixa. Mas, há mais de 2000 anos, recebemos os caminhos seguros para nunca ter entrado nesta caixa, seguindo as condutas através do exemplo do amor e do respeito de Jesus, que até hoje são ditos e reditos de uma forma intensa e tão repetitiva, porém tão sábia pela espiritualidade, que usa coloridos diferentes através de intelectos e vozes diferentes. Mas fala-se da mesma coisa. E veja que, uma vez mais, tudo aquilo que é falado permeia em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a você mesmo. Ou não roubar, não furtar, não matar,
não desejar a mulher do próximo, e não só a mulher, como os bens, honrar pai e mãe, e por aí deixamos as reticências. Então hoje, meus queridos filhos, quando falamos do processo libertador que a sociedade necessita, rapidamente nos damos conta da necessidade de colocarmos as nossas mãos ao trabalho redentor. Buscar, refletir e alterar aquele processo automático em que, por milênios, colocamos a nossa mente ativa a vibrar e a buscar. Quando não pelo amor, pelo instinto e pela agressão. E hoje somos convidados a deixar o instinto e a agressão um pouco de lado para aprimorarmos o amor e o perdão. Eis o braço mais forte, a espinha dorsal da reforma interior. O amor e o perdão. Mais trabalhados do que um instinto e a agressão. Mas quando tudo parece andar, surge uma nova informação. Seremos convidados a deixar o planeta Terra, porque não somos mais os merecedores daqui habitar. Como se anunciasse através de trombetas gigantescas no céu a voz ecoante do Criador a dizer: pecadores, terei que destruir uma vez mais Sodoma e Gomorra, afastando todo mal, a maledicência do solo terreno. Então, os nossos resquícios do passado brotam uma vez mais. Então, como não temos tempo e nem vontade de trabalhar as nossas buscas internas, lançamos as nossas aflições para terceiros. Então, o namorado, a namorada, o pai, a mãe, o tio, o irmão, o papagaio, o periquito, torna-se o elo culpado pelo estado que me encontro. Terceirizamos a culpa para não olhar diante do espelho a realidade não bela em que estamos refletindo. No desânimo e na preguiça de realizar as tarefas internas, optamos pela decadência ao invés da elevação. Então, neste processo, o nosso intelecto não parou, continuou a desenvolver. Então, a nossa sociedade, a nossa ciência, criou os mecanismos mais sublimes para que saíssemos do orbe terrestre e desbravássemos o horizonte das galáxias e do universo. Rapidamente compreendeu-se que Jesus já nos ensinava que existiam inúmeras moradas na casa de nosso Pai. Então começaram aqui, acolá, algumas pequenas manifestações de seres que, assim como nós, os terrenos, visitávamos a pesquisa, a curiosidade, recebíamos e recebemos as visitas de nossos irmãos, habitantes das outras moradas da casa de nosso Pai. Pronto, hoje
encontramos mais uma solução para os nossos problemas. Serão eles que virão e acelerarão o processo da Terra, para que então não sofreremos mais as injustiças dos mundos de provas e expiações e viveremos os gozos dos mundos de regeneração. Veja a facilidade que estamos buscando diante da realidade que estamos expostos. O planeta que habitamos não encontra-se em estado regenerado exatamente porque ainda não conseguimos quebrar este estado de pensamento tão equivocado. Sim, nos ajudarão a acelerar inúmeros conceitos. Mas quantas mentes ainda desequilibradas não tentarão, de alguma forma, burlar as regras e tentar manipular para dominar através do poder ainda? Então, chegamos ao ponto primordial. A reforma interior é a tarefa mais urgente da sociedade terrena, que não mostrará seus efeitos de imediato, pois necessitará de algumas 4 a 5 gerações para que comece a mostrar a beleza que foi o esforço do agora. Sim, somos nós que reencarnaremos uma vez mais ali, logo na frente, que concretizaremos ainda mais o que começamos ali atrás, com a vinda do sublime peregrino. Quantas e quantas existências já tivemos e que hoje somos convidados a reequilibrar quem somos de quem éramos, para mostrar o que seremos. Por isso, esta necessidade urgente do mundo espiritual, para cada vez mais acelerar os processos, a fim de que as mentes ainda turvas pela ignorância despertem e comecem o trabalho da regeneração interna, do despertar interno. Eis porque, meu querido filho, os surtos de psicóticos, os distúrbios emocionais, os desequilíbrios espirituais se tornaram tão presentes e se tornarão ainda maiores. Em breve, a força das mãos dadas de todos os trabalhadores não mais será para dizer quem tem o contato imediato com o Criador, quem é o perfeito ou o imperfeito, quem sabe mais ou menos, mas apenas de mãos dadas para dizer: nossa mente coletiva agora trabalha em harmonia para todo sempre. Paz e luz.